Sabe, por quase 70 anos, o Brasil foi uma grande exceção na América do Sul. Uma monarquia gigantesca cercada de repúblicas por todos os lados. Mas para entender esse período, não adianta só seguir uma linha do tempo. A gente precisa enxergar essa época como ela realmente foi. Um complexo e fascinante jogo de xadrez pelo poder. E essa analogia do xadrez, olha, ela é a chave de tudo. É ela que vai ajudar a gente a decifrar as alianças dos conflitos e as manobras de uma elite que disputava cada centímetro do tabuleiro para controlar essa nação que mal tinha acabado de nascer. Então, o nosso ponto de partida é exatamente esse. Imagina só o cenário. Todos os países vizinhos se tornando repúblicas um depois do outro. E o Brasil seguindo um caminho totalmente diferente, se tornando a monarquia mais duradoura das Américas. Uma decisão que, claro, moldou profundamente a política do país. Para entender essa grande partida, a gente vai dividir nossa análise em 5 atos. Primeiro, vamos conhecer o tabuleiro e as regras. Depois, a jogada inicial do imperador. Em seguida, uma fase caótica de um jogo sem rei. Aí, vamos ver o longo equilíbrio que trouxe estabilidade e, por fim, o checkmate que encerrou a partida de vez. Bom, para começar, a gente precisa entender o cenário. Porque esse jogo imperial não foi uma coisa só, linear. Pelo contrário, ele teve fases bem distintas, cada uma com suas próprias regras e suas próprias tensões. A gente pode pensar em 3 grandes atos. O jogo começou com o reinado turbulento e curto de Dom Pedro I. Depois, passou por um período de puro caos em que o Brasil quase se desintegrou, que foram as regências. E por fim, culminou na partida mais longa e estável de todas, sob o comando de Dom Pedro II. E a partida começa, claro, com Dom Pedro I. E as primeiras jogadas dele no tabuleiro foram super ousadas, bem centralizadoras, para deixar claro desde o início quem é que mandava no jogo. E aí vem a jogada de mestre dele, talvez a regra mais importante de todo esse jogo, o famoso poder moderador. Pensa assim, era como uma carta coringa, um poder que só o imperador tinha. Com essa carta, ele podia dissolver o parlamento, demitir ministros, ou seja, o imperador não era só a peça mais forte do tabuleiro, ele era o juiz, o dono do jogo. Só que esse estilo todo autoritário e uma crise atrás da outra começaram a enfraquecer a posição dele. A repressão violenta à Confederação do Equador e a derrota na Guerra da Cisplatina, por exemplo, custaram muito caro, não só em dinheiro, mas em apoio político. E curralado, sem muito apoio, Dom Pedro I basicamente abandona a partida. Ele abdica do trono e deixa para trás um vácuo de poder gigantesco e um herdeiro que era só uma criança de 5 anos. E aí, com o imperador fora, o tabuleiro vira uma anarquia. As outras peças, que eram as elites de cada região, começam a lutar entre si, sem um árbitro para controlar o jogo. E a gente não está falando de um conflito pequeno, não. A instabilidade foi imensa. De norte a sul do país, pipocaram revoltas extremamente violentas. Foi um período em que o Brasil chegou muito, mas muito perto de se quebrar em vários países diferentes. A solução que a elite encontrou para esse caos todo foi uma manobra política bem ousada, o tal do golpe da maioridade. Basicamente, eles anteciparam a coroação de Dom Pedro II. Precisavam da figura de um imperador de volta ao centro do tabuleiro para tentar estabilizar o jogo e garantir que o país não se partisse. E é aí que começa a fase mais longa do Império, um período marcado pela incrível habilidade de Dom Pedro II em equilibrar as forças políticas e manter uma estabilidade que durou décadas. Nesse longo período, 2 grandes jogadores dominaram a cena, os liberais e os conservadores. No papel eles tinham propostas diferentes, mas na prática, eles representavam a mesmíssima elite agrária e escravocrata. Tinha até um ditado famoso na época que resumia tudo: nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. E a grande estratégia de Dom Pedro II para manter o controle foi uma invenção bem brasileira, o parlamentarismo às avessas. Funcionava assim. Ao invés do parlamento controlar o governo, era o imperador que controlava os dois. Ele escolhia quem ia governar e, quando não gostava, simplesmente demitia e chamava o outro partido. Ele ficava nessa gangorra, garantindo que nenhuma força ficasse poderosa demais. Mas o jogo mais tenso e delicado de todo esse período foi, sem dúvida, a questão da escravidão. A abolição não aconteceu de uma vez. Foi um processo lento, arrastado, que durou quase 40 anos. Cada lei foi uma jogada calculadíssima para ceder um pouco à pressão abolicionista sem romper de vez com a elite agrária, que era a principal base de apoio do Império. Pois é, mas depois de décadas desse equilíbrio quase perfeito, a partida começou a se encaminhar para o fim. Novas forças entram em cena e alguns erros críticos vão preparar o terreno para o checkmate.
O fim do jogo foi selado por 3 crises que aconteceram quase ao mesmo tempo e derrubaram os pilares do regime. O imperador perdeu o apoio de suas peças mais poderosas. Primeiro, o exército, que se sentia desvalorizado, depois a igreja, por causa de um conflito com o Vaticano, e por fim, a pá de cal, os grandes fazendeiros, que abandonaram a monarquia depois da abolição da escravatura. De repente, o jogo de equilíbrio deles simplesmente desmoronou. E enquanto o império se enfraquecia, o movimento que propunha não só trocar as peças, mas virar o tabuleiro inteiro, ganhava cada vez mais força. O republicanismo apareceu como a grande alternativa para um sistema que já estava em crise. E a jogada final, bom, ela veio numa data que mudaria a história do Brasil para sempre. Checkmate. Com as bases de apoio completamente desmanteladas, a monarquia caiu com um único movimento. Um golpe militar que, para surpresa de muitos, não encontrou praticamente nenhuma resistência. O longo jogo imperial tinha terminado. A partida imperial acabou, mas seu legado é profundo. Foi um jogo disputado por uma elite muito pequena, com a grande maioria da população deixada completamente de fora do tabuleiro. E isso nos deixa com a pergunta final. De que maneira as regras, os jogadores e os resultados daquele jogo de poder do século XIX continuam a moldar a política e a sociedade do Brasil de hoje?